Boa noite, gente. Sejam bem-vindas. Eu tô esperando a Sônia. Ah, a Sônia chegou. Vamos esperar ela me pedir para participar. Sejam bem-vindas, meninas. O assunto hoje é muito bom, né? Oi, tudo bem? Até eu tô ansiosa para as dicas que a Sônia vai dar, viu? Porque, gente, ficar em casa 24 horas tá difícil. E aí quando você vê, você tá na cozinha o tempo inteiro, né? O tédio nos leva até a cozinha. Quando você vê, você já tá abrindo a geladeira. Olha, vamos visualizar. Aguardando a Sônia. Oi, boa Oi, noite. tudo Tudo bom, bom? Roberta? Tudo bom? Bem-vinda, Sônia. Eu tô falando aqui que eu tô ansiosa para as dicas que você vai dar. Ai, Porque, coisa boa. Vai ser bem bacana a nossa conversa hoje. porque é uma coisa impressionante, né? A gente fica em casa e parece que quando você enfia alguma coisa na boca, você tá preenchendo um vazio, né? E a gente fica sem saber o que É, fazer. As horas vão passando, as horas vão passando. E eu tenho escutado muita gente falar isso pra mim, as minhas amigas. Eu tô criando uma obesidade mesmo. Não, eu não paro de né? comer. Eu faço brigadeiro todo dia, sabe? Nossa, é. Daí Então, assim, é bem importante a gente cuidar nesse momento, né? Boa noite, pessoal, assim, para quem eu não, né, não cumprimentei. se Então, boa noite a apresenta, Sônia. todos. Primeiro de tudo, se apresenta. Fala Tá. a Eu formação, sou, bom, meu trabalho. nome é Sônia, eu sou Sônia Coutinho, eu sou nutricionista, eu já sou formada há muito tempo, assim, tive várias experiências já profissionais. Agora eu atendo basicamente em consultório e, junto com o meu esposo, a gente abriu uma loja, né, de alimentos saudáveis, assim, bem voltado para a saúde. Então a gente fala ali, né, que a gente vende saúde, né, porque a gente prioriza muito, assim, a questão dos alimentos orgânicos, né, a gente prioriza a qualidade dos alimentos com baixo teor de açúcar, com baixo teor de carboidratos, né? Então a gente cuida bastante desses detalhes, assim, né? Que não são detalhes, né? É, um parênteses, né? Eu era cliente da Sônia quando eu morava em Porto Alegre, né? Meu microfone tá fraco, mas eu não tenho microfone. Deixa eu aumentar o som aqui. Eu era cliente da Sônia, eu morava bem pertinho da loja. Fiquei super feliz quando ela abriu, porque é uma alternativa que eu tinha do lado da minha casa de encontrar alimentos saudáveis. E eu acho isso fundamental. Uma coisa que eu penso, claro que isso veio com a maturidade, tá? Quando eu era mais nova, eu não me alimentava bem, eu só trabalhava, a alimentação era secundário. Com o tempo, eu fui me conscientizando que o meu corpo é o meu templo, o meu corpo é a minha casa. Não é uma É, isso questão mesmo. meramente de estética. É claro que a gente quer se ver bem, a gente quer olhar para o espelho e ficar feliz, mas não, isso para mim nem é o principal. O que eu penso? Eu quero ter saúde, eu quero poder ver minha filha crescer, eu não quero ter um câncer ali na frente, eu quero viver bem com a minha família, eu quero ter qualidade de vida. Isso é o É, mais importante, né? é o Então, que a gente busca, né? uhum, Inclusive, eu fiz também já um mestrado na área de gerontologia biomédica, né, que trata exatamente, assim, dessa questão da prevenção, né, de como tu quer chegar na velhice. Né? Então, sim, assim, tudo começa agora. O quanto antes a gente começar a cuidar, né? Desde quem pode já começar na infância, né? Os pais que podem ensinar as crianças. Eu vejo no teu caso, assim, que tu tem a pequenininha, uhum, tu vai cuidar da alimentação dela, né? O teu sim, a gente é exemplo vai exemplo. servir para ela. Então, assim, vai ser uma geração de pessoas que vão cuidar melhor da alimentação, né? Uhum, Diferente da nossa geração, quando a gente era criança, não tinha muito, né? Essa questão, assim, a gente
muitas vezes comia o que tinha, né? Então mudou bastante, né? Acho que Isso era uma agora questão de mudou. paradigma, né? Minha mãe, ela É, não tinha ideia, então ela me oferecia, às vezes, alimentos que hoje eu não vou oferecer para mais. A gente tomava com mais frequência refrigerante, aqui em casa não entra refrigerante. Né? Não era é, com frequência porque era algo caro, mas assim, fim de semana tinha refrigerante lá em casa. sim, sim. É normal, geralmente as É, pessoas têm isso, né? Durante o fim de semana ter refrigerante em casa. E assim, eu estava falando sobre a questão de prevenir, né? Então, quanto antes tu começar a prevenir, então, assim, quem tem uma alimentação errada, começa hoje a prevenir, começa hoje a mudar o hábito alimentar, começa a incluir mais fruta, mais hortaliça, alimentos integrais, que você vai ter o resultado lá adiante, né? o efeito é Inclusive, cumulativo, né? exatamente, é como se você fosse fazendo uma poupança, né? Todo Uhum. mês tu vai guardando lá o teu dinheirinho, para chegar uma certa idade tu ter o teu dinheiro guardado. E o nosso corpo é a mesma coisa, a nossa saúde é a mesma coisa, né? Então a gente vai todo dia cuidando dele, né? Uhum. Fornecendo os nutrientes que ele precisa para chegar lá em certa idade e tu ter saúde, tu não ficar dependendo de outras pessoas, né? Tu ter qualidade de vida, né? É, e eu acho que Isso tudo é é super hábito. importante. Eu escuto muita gente falar, ai, mas como é que isso é ruim, eu não gosto, é difícil. Quando eu vejo, eu já tô comendo o que é gostoso. É hábito. Tudo na É vida é hábito. hábito. Escovar É dente é mudança. hábito, é igual escovar dente. E eu, por exemplo, assim, Exatamente. eu comecei a tomar café sem açúcar. No início era muito difícil. Vou te falar que hoje eu não consigo tomar com açúcar. Não consigo. Exatamente. O paladar muda. O paladar muda. E é uma questão Uhum, de exatamente. encontrar as delícias que existem, né, nessa alimentação saudável, porque elas existem. Mas o que eu quero saber, Sônia, é o seguinte: a gente está em casa, né, nesse período, já tem mais de mês. Vou contar a minha experiência, tá? As primeiras semanas, as 2 primeiras semanas foram bem difíceis, porque foi de uma hora para outra, assim. Eu não esperava, do Sim, nada, fica em casa. E mudou a aí rotina de um dia para o outro, né? tive que encontrar dentro de mim uma nova rotina que eu tinha que estabelecer, conseguir limpar a casa, cozinhar, cuidar da minha filha. Meu marido segue trabalhando porque ele é policial, então completamente sozinha. Eu me sentia muito sozinha. É diferente você conversar virtualmente com as pessoas. Eu converso É, todos os dias com a minha irmã, com meu pai, mas é diferente. E com uma criança pequena é mais difícil, porque ela não fica parada olhando para uma tela, ela quer atenção. exatamente. É criança, Quando dá eu movimento. percebi, eu estava me alimentando de forma equivocada, mesmo porque em casa também eu estava toda hora. Você perde a noção do tempo. Quando você vê, você já acabou de almoçar, você já estava comendo outra coisa. Aquilo preenche o momento que está vazio, preenche a cabeça, que às vezes fica pensando bobagem, porque, né, tá ainda elaborando tantas mudanças. E Exatamente. foi difícil para eu conseguir pensar, não, Roberta, mantém seus hábitos, mantém o ritmo, continua dando o que você estava dando para Maia, porque quando eu vi, o chocolate estava rodando solto, todo dia era um bolo, porque até fazer o bolo me ocupava, sabe? Enquanto eu estava É, fazendo, eu estava me ocupando. E ela não sim. pedia para fazer. Então, realmente a gente acaba se alimentando mal, ficando mais tempo dentro de É, casa. Como que a gente sim. pode resolver isso? E é a realidade de muitas pessoas, né, Roberta? Agora é uma mudança muito brusca, assim, de um dia para o outro tudo mudou, né? Então, a tua rotina, assim, que tu tinha de sair de casa, ir para o teu trabalho, né, ter aquela tua rotina já estabelecida, de uma hora para outra muda tudo, e tu tem que estar em casa, confinada, com Uhum. outras pessoas, né, da família, mas é um convívio, assim, mais diário, né, e isso vai gerando uma certa ansiedade. Daqui a pouco tu já não sabe mais o que fazer. E a gente come quando tá ansiosa, E né? aí entra esse perigo, né? De começar a comer para, na verdade, comer as emoções, né? A gente começa a usar os alimentos, principalmente, tu falou ali, bolacha, chocolate, né? São alimentos que tendem a nos trazer uma certa sensação de conforto, né? O chocolate, Adoça o por exemplo. momento, né?
torna aquele momento, pelo menos momentaneamente, mais leve. Mas aí, quando termina o doce, você tem que encarar a realidade de novo. Exatamente. Então, assim, ó, tentar nesse momento, eu até separei aqui algumas dicas, assim, mas o que é importante? É ir para a cozinha para aprender a cozinhar ou aprimorar as técnicas de culinária de um lado mais saudável, né? Então, assim, fazer preparações com menos quantidade de açúcar, fazer preparações usando mais vegetais, mais legumes, alimentos integrais, né? Isso eu acho super importante. E eu vejo, assim, eu te acompanho, de vez em quando eu vejo que tu fez ali, começou a aprender a cozinhar, a preparar almoço, pratos para o almoço, eu acho super bacana. Eu acho super bacana, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Agora, aproveitar esse momento para ir para a cozinha, aprender, né, aprimorar a culinária, as técnicas culinárias da gente, porque senão a gente fica muito refém dos teleentrega, da comida processada, né, dos ultraprocessados, tudo muito pronto, tudo cheio de gordura, muito farinha, né, a gente come em restaurante no dia a dia, que acaba sendo alimentos preparados com mais sódio, com temperos que a gente nem conhece às vezes, né, temperos industrializados, muita gordura. E isso tudo vai trazendo prejuízo para a nossa saúde. Então, no momento que a gente vai para a cozinha para aprender a fazer alimentos saudáveis, né, eu acho que é tudo de bom. Se a gente pudesse voltar, assim, a ter aquela alimentação bem básica, o arroz, o feijão, né, que isso aí já é, assim, acho 50% da nossa comida do dia, arroz e feijão já supre. Eu sinto que depois que a gente se entrega ali para aquele impulso, depois é muito pior, né? Porque além de estar naquela realidade difícil de confinamento, você tá com a culpa. Então, exatamente. Não resolve. Aí você come ali as coisas que não são muito saudáveis e depois você fica tipo, por que eu comi? Daí vai gerar mais ansiedade ainda, vai comer mais ainda. Né? Então, assim, voltar para se voltar, né, para essa questão de preparar um alimento bem mais saudável, né? Eu até, assim, sou fã do canal lá do Panelinha, né, da Rita Lobo. Ela ensina o beabá, assim, para quem não sabe cozinhar. Eu participo das lives, eu fiz várias receitas. O que eu comecei a fazer? Já que eu falei, vou ter que cozinhar, vou cozinhar coisas saudáveis, né? Então, assim, já que tem que comer, vamos comer saudável. Aí eu comecei a seguir ela, comecei a seguir um Léo Paixão, fui procurando pessoas. E algumas nutricionistas aqui de Santa Rosa também, sabe? A Fran, porque elas postam muitas receitas e eu fui atrás dos ingredientes também, porque não são ingredientes comuns. Eu corri atrás dos ingredientes, né? Das farinhas, exatamente. E falei, vou me municiar disso tudo para conseguir fazer. E eu fui fazendo, e é gostoso ver quando fica pronto, você consegue fazer. É bom demais. Sim, é muito bom. Eu comecei a comer exageradamente até o que era saudável, porque eu amava fazer. Aí fazia receitas enormes. Aí ficava aquela coisa ali na minha frente, eu ia comer até acabar. Eu e a Maia. Sim, tu e a Maia sozinhos em casa, é isso aí. E é a realidade da maioria das pessoas, né? Então, assim... Você não tem o que fazer. Você fez um bolo gigante, inteiro, só pra você e sua filha, no meu caso, né? Olha, aí o que eu comecei a fazer? Comecei a estipular horário. Comecei a olhar o relógio, sabe? Eu comecei a fazer igual assim, quando você tem sua vida normal, tal hora você tem que sair para fazer tal coisa, tal hora você tem que ser... Em casa você não sai, mas você tem que determinar programação e tarefas em casa. Tipo assim, de tal hora, isso é uma coisa importante, ter a tua disciplina de horários, né? Isso ajuda a você se equilibrar emocionalmente. De tal hora, exatamente. Eu vou fazer minha atividade física. Aí depois da atividade física, tá, eu vou comer isso. De tal hora até tal hora, é isso. E aí eu comecei a dar intervalos entre as alimentações. Isso é necessário, senão você pira. Isso é importante. Isso é super importante, assim, é tu ter horários, né? Se tu tinha já uma rotina antes de horários, de refeições, tentar manter aqueles horários, né? Se mudou um pouco, de repente tô em casa, vou dormir um pouquinho mais, vai tomar o café da manhã mais tarde, mas tenta ter a partir dali, tenta ter uma rotina, assim. Eu sou super fã, assim, de mais ou menos
mais comer a cada 3 horas, né? Então, pequenas refeições distribuídas ao longo do dia. Sendo que tu fazendo esse intervalo de 3 horas, mais ou menos, tu não fica beliscando o tempo todo, né? Porque tu sabe, assim, almoçou meio-dia, não, 15 horas é o horário que eu vou lanchar. Então, tenta te ocupar nessas 3 horas com outras coisas, né? E aí chega a 3 horas. Se você tá atacando a geladeira 2h30, segura sua mão. Não, espera mais um pouco. Eu comprei castanhas também, porque às vezes as castanhas, elas dão a sensação de saciedade e são super saudáveis, né? A castanha. Eu, assim, eu gosto muito das castanhas, justamente para esses lanchinhos, assim, porque elas dão saciedade, né? Porque elas têm uma gordura saudável, né? Então, assim, é uma gordura boa para o nosso organismo. E elas são riquíssimas em nutrientes, né? Então, assim, zinco, ferro, cálcio, vitamina E, vitamina A, que são bem importantes para a nossa pele, para o nosso cabelo, para a unha. Né? Tem vários estudos que dizem que quando a gente está com esses minerais muito baixos, o cabelo vai aumentar a queda, né? Diminui o brilho. Então, assim, a castanha é riquíssima em nutrientes. Só que tem que cuidar. Em casa sempre. Só que tem que cuidar a quantidade. Olha, você acredita? Eu tô com gastrite. Desenvolver gastrite é ansiedade. Pode ser da ansiedade, exatamente. Então, assim, para gastrite é bom tu evitar tomar cafezinho, né? Geralmente, quando a gente está em casa, acaba tomando muito café preto, né? Chás, assim, muito fortes, tipo chá verde, chá mate, chá preto, eles são chás fortes para quem tem gastrite, né? Então, o ideal é evitar esse tipo de bebida. Então, tomar chá de boldo. Chá de boldo, chá de camomila, né? Chá de erva doce, ajuda, assim, chá de hortelã, que ótimo. Porque me ajuda depois de comer agora, já. Isso, exatamente, porque eles têm um efeito relaxante, né? Assim, o camomila, por exemplo, também ajuda no processo digestório, erva doce também, né? No intestino. Então, é super bom tomar um chazinho. Então, assim, as sementes, voltando ali nas sementes, eu só sempre recomendo que não coma em excesso, né? Porque as sementes em excesso, além de serem calóricas e daí vai aumentar peso, né? O excesso de alguns nutrientes pode provocar, com o passar do tempo, outros efeitos, né? Então, assim, por exemplo, a castanha do Pará, aquela maiorzinha. Sim. Aquela ali, ela é riquíssima fonte de selênio, que é um protetor do nosso sistema cardíaco. Mas, se a gente comer demais, esse selênio ele começa a ficar acumulado no nosso corpo. E aí, com o passar do tempo, pode aumentar a queda do cabelo, né? Que já acaba prejudicando nessa questão do embelezamento, enfim. Pode prejudicar o funcionamento renal, né? Então, assim, vai tendo outros efeitos. Então, é bom a gente tem que ter bom senso e equilíbrio, nada em excesso. Né? Nada em excesso, exatamente. Exatamente. Consegui encontrar equilíbrio. Eu como castanhas, né, em alguns intervalos da tarde, mas, né, com equilíbrio. Cenourinhas me ajudam. Isso, adoro. Também para quem gosta do croque-croque. Tempão, aquilo ali sacia, né? Exatamente. Chocolate eu não vivo sem. Então, já que eu preciso dele, eu compro o que é cacau 70%. Ótimo, esse aí é bom, porque ele tem antioxidantes também, né? O chocolate, cacau 70%, ou até mais do que isso, né? Tem já chocolate com 85% de cacau. Mas que não gosta é hábito. A Lília tá perguntando, são 4 por dia? 4 o quê? Castanhas? Tem esse número? Se for castanha do Pará, que é aquela maior, eu recomendo, assim, não passar de 3, né? De 3 por dia. Umas 3 no máximo. Mais que isso. Daí o bom é tu fazer um mix com as outras, né? Tu falaste que tu faz um mix, né? Então, assim, faz um mix.
né? Mistura, então pega uma do Pará, mais uma ou duas de caju, pega uma avelã, uma outra pequenininha, né? Tu Eu sou pode fã da estar fazendo castanha há um muito mix. tempo, porque ela é prática para levar. Quando eu trabalhava na É, rua, é algo que eu conseguia comer, punha na bolsa, não atrapalha, você coloca no sim, carro. sim, tu pode fazer uns pacotinhos ou um vidrinho, um potinho assim que tu coloque um Sim, pouquinho e leva na bolsa, né? Sempre é bom. Não precisa comer toda aquela quantidade que tu tá levando, de repente tu tá levando muito, come um pouquinho só para aham. saciar. Isso é importante assim também a gente sentir quando tá saciado, né? Porque o que que Só que acontece na chega uma ansiedade? hora que a gente perde essa noção. É esse que é o É, ponto, né? Você não na sabe se é ansiedade. fome real ou se é vontade de comer simplesmente. Exatamente, tu vai comendo, 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 mesmo que tu já esteja saciada. E Então, aí isso que depois tem que que você ter enfiou o esse pé na controle. jaca, a jaca me enfia o pé na jaca, vamos embora, deixa eu matar esse pote de sorvete aqui de uma vez. Não dá, não dá, não dá. Aí depois você dorme assim, meu Deus, amanhã para compensar eu não vou comer nada. É, Só mas que daí não, já foi, né? né? O estrago já foi feito, né? A gente tem que É, saber elaborar isso. O que tá, quanto, o quanto de emocional que a gente está depositando nessa alimentação desregrada, né? com certeza. Tem muito, assim, a maioria Muito. das pessoas que comem a mais do que deveria é pela questão emocional. É Uhum. ansiedade, é o estresse, E é esse tá depressão. no momento, né? E o estresse, ele aumenta o nosso cortisol do organismo, faz a gente querer comer mais doce, né? É, O doce por si só, né, o açúcar, ele já vai prejudicar, né? Falando na questão do embelezamento, assim, né, de tu estar uhum. bem, né, de tu te olhar no espelho e te gostar, o açúcar, ele vai diminuindo o efeito do colágeno na nossa pele, né? Hum, Então, ele vai prejudicando, né? Ele vai bom saber. favorecendo o envelhecimento precoce da pele, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, assim, também, Sim. né? E essa questão da imagem, eu falo isso muito, né? Principalmente agora que a gente está em casa, a tendência é a gente ficar meio desleixada com isso. Ah, eu não tô saindo, ninguém tá me vendo, então eu posso dar uma, sabe? E eu me policio. E eu falo isso muito, né, no meu perfil, para a gente ficar atenta com isso. Porque é o primeiro passo para esse emocional começar a degringolar mesmo. Então eu me Exatamente. forço a me cuidar. Eu mostrei ontem que eu estava fazendo uma hidratação no cabelo. É, Eu vi. não é algo que flui, tá? Não é assim, ai que legal. Eu tenho que fazer, não, vou me forçar hoje a fazer isso por mim. E o resultado É, bom aí, e eu fico bem depois que acontece. Mas exatamente. não pode ceder a essa tentação a tentação não, a essa tendência de deixar para depois. Ah, já que a gente tem quarentena, tá dentro de casa, vou me desligar disso um pouco. É fundamental a gente ter essa preocupação. Tudo que a gente coloca para dentro, isso reflete de uma forma ou de outra. Com certeza. Com certeza. É que não for a A curto prazo, é a alimentação, médio prazo. a Então, alimentação ela é fundamental, assim, o que tu ingere, tu vai refletir, né? Porque o uhum, que tu ingere, se não é um alimento saudável, se não está te fazendo bem, vai refletir. Por exemplo, se tu tem uma alimentação à base de gordura, né? Muito lanche, muito fast food, muita gordura saturada, tu vai ter uma pele, além, claro, da questão da saúde, que vai aumentar teu uhum, colesterol, vai aumentar triglicerídeos, vai aumentar um monte né, problemas, enfim, de uhum. saúde que vai gerar, tu vai ainda desenvolver oleosidade na tua pele, né, vai provocar mais acne, espinhas, a oleosidade do cabelo, né, então E é assim, uma cadeia. Você fica mal com você, você acaba ficando mal com quem está do seu lado, com quem convive com exato. você. Uma coisa vai levando a outra, né? Exatamente. Então, assim, é importante a gente cuidar agora, a gente ter, assim, uma disciplina, a gente se preservar para quando sair da quarentena a gente estar bem, né? Não É, sair, não sair daí, e agora? Agora eu vou voltar para o correr trabalho atrás do e prejuízo. como é que eu vou recuperar agora? Eu tenho que perder peso em dias, né? Eu quero voltar a ficar como eu era antes, e aí agora eu aumentei. Tem pessoas que aumentam muito peso, aumenta, sei lá, 10 quilos em um mês, né? Nossa. Dependendo do que está comendo, né? Então, assim, tem que cuidar muito isso.
para chegar no final da quarentena e tu tá normal, né? Tá bem, Sim, tá consegui de alta atravessar esse astral. deserto, né? Bem, e assim, Exatamente. eu também penso que não é só o que eu como, mas como eu como. Acaba que É, quando a gente come isso tudo dessa forma, você nem sente o gosto. Você vai enfiando pra dentro exatamente. para preencher mesmo esse vazio. Ou você fica Esse na frente vazio. da televisão muito tempo, você nem tá prestando atenção na mastigação, você tá prestando atenção no que tá passando. Exatamente, tu tá vendo TV e tá comendo, tu não presta atenção no que tu tá comendo, e tu come muito rápido, tu não mastiga direito, né, tu ingere uma quantidade muitas vezes maior do que precisa, porque tu não tá prestando atenção no que tu tá comendo, então tu já comeu um prato, mas tu tá ali querendo, né, acaba comendo mais, serve mais, e acaba Sim. ingerindo quantidade a mais do que precisa. Então, o ideal, assim, é estar na hora da refeição num ambiente tranquilo, uma mesa, né? De preferência sentado na mesa, com a Uhum. família, né? Já que a gente está todo mundo em casa, né? Sentar na mesa com a família, fazer a tua refeição e ter essa disciplina dos horários, né? Assim, não deixar isso solto. Então, assim, ter horário para tomar o café da manhã, ter horário para almoçar, ter horário para fazer o lanche da tarde, para o jantar, né, para não ficar assim totalmente solto. Daqui a pouco tu vai beliscando, cada vez que passa na cozinha, tu pega uma bolachinha, no Quando você vê, você final de comeu o um pacote dia, inteiro. tu já comeu o pacote inteiro, e daí tu vai olhar quantas calorias foram, né, naquele pacote, quantas Sim. calorias tu ingeriu, e tu nem muitas vezes se dá conta, né, porque tu vai comendo bolachinha tipo água e sal, bolachinha cream cracker, então assim, ela é muito crocante, então tu vai comendo, vai comendo, vai comendo, tu nem percebe, e é feita só com farinha branca, que não Parece que é sacia, uma então tu bobagemzinha, mas é calórico. aí tu vai comendo a bolachinha com farinha branca, tudo que for assim feito com farinha branca é o carboidrato refinado, né, que a gente fala. Esse carboidrato, ele não te dá saciedade nenhuma, ele só te dá caloria, né? Ele não tem nem nutrientes praticamente, né? Porque ele foi na indústria, ele foi muito polido, então ele fica, né? Ele perde todos os nutrientes, perde fibra, perde tudo. E aí ele não te dá saciedade. E Sim. ele te dá um aumento de glicose muito rápido no organismo. Então, tu come ali 2, 3 bolachinhas, água e sal, a tua glicose sobe, tu tem energia, Ah, mas não daqui gasta. meia, Você está no meia hora sofá. já meia hora já baixou tudo, tu já tá com fome de novo, tu vai lá e come mais bolachinha, e assim tu vai. Então, acaba que no final de um período, vamos por a quarentena, né? No final da quarentena, tu pode ter aumentado muito peso em função disso só. E tem Né? uma coisa que funciona Então, pra mim, sabe? Tipo assim, né? O que eu faço? Eu organizo os meus horários, a minha alimentação vai ser tal, tal, tal hora. Me policio pra ser fiel a isso. Prescrevo para mim mesma o que vai ser, coisas saudáveis, né? Eu falei que a cenourinha, ela me ajuda bastante, porque a mastigação, né, gera sensação de saciedade. Claro que eu faço uma refeição muito boa no almoço, como muito bem agora à noite também, café da manhã também, mas sempre me preocupando com alimentos saudáveis, tá? E também, sabe o que é legal? Eu estabelecer quando que eu vou me jogar assim, para alguma guloseima. Eu saber postergar aquele prazer e me sentir merecedora quando eu vou comer ele. É muito melhor do que eu ficar comendo exatamente. doce toda hora. Aquilo perde o valor. Exatamente. Então eu tenho Exatamente. o meu almoço e eu sei que depois do almoço é o meu momento de tomar meu único cafezinho. Eu só uma xicrinha por dia por causa da gastrite. E aí eu Isso aí. tomo ele com o meu chocolate do dia, sabe? Eu sei que é o chocolate do dia. Então ele vem assim, Sim, é um quadradinho. é maravilhoso. Ele é muito gostoso. Ele é mais gostoso do que se você estivesse comendo o tablete inteiro toda hora, sabe? Exatamente, comi um pedacinho. E eu sempre dou a dica, assim, ó, desses chocolates, né, quando tu for comer, coloca um quadradinho na boca e Ah, deixa ele ali na boca derretendo sozinho. Não fica saboreando mastigando e engolindo mesmo. rápido. Porque Sim, daí, se tu mastiga e engole rápido, tu nem sente o sabor do chocolate. você só Deixa na ganhou boca um prazer. quadradinho, já vai resolver a vontade do doce, né? É, exatamente. E, assim, de lanche de tarde, eu sou muito fã, assim, das frutas, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, pelo menos, isso até é o que
a recomendação da saúde, né, do geral, assim, para o mundo todo, as pessoas consumirem pelo menos 2 frutas ao dia. Então, assim, de tarde, né, usar uma fruta, a gente pode estar usando essa fruta de formas diferentes também para não enjoar. Tem, às vezes as pessoas chegam para mim e me dizem, eu enjoei de comer sempre a mesma fruta, de comer várias frutas. Agora, nesse período que a gente está vivendo, que a gente precisa muito de vitamina C, né, e melhorar a nossa imunidade, né, nos auxiliar, assim, a ficar mais forte, né, perante essa pandemia que a gente está vivendo. Logo também vem o inverno, a gente precisa proteger, então a vitamina C, ela protege, ela é um anti-inflamatório natural, ela é antioxidante, e ela, além de tudo isso, ela vai nos ajudar também na questão do processo do colágeno, né? Então, assim, da pele, do cabelo. Então, a gente precisa incluir frutas que tenham vitamina C, laranja, abacaxi, o limão, morango. Essas frutas têm bastante vitamina C. Então, a gente pode um dia fazer a laranja cortadinha, outro dia a gente pode comer um abacaxi, a gente pode congelar, inclusive, abacaxi, fazer cubinhos de abacaxi congelado e depois você bate, faz um shake ou faz um suco gostoso, né? Mantendo todas essas fibras também, né? Porque o suco, quando a gente coa, a gente perde todas as fibras dele. Então, o ideal é a gente fazer o suco de fruta e não coar, né? Manter aquelas fibras todas que vão dar saciedade para o nosso organismo. É bom Né? saber, Então, eu assim... sou meio preguiçosa pra fruta, sabe? Eu sou meio preguiçosa. Você Ficar, pode... quando eu ver, gente, vamos comer castanha mais rápido, mais fácil, sou prática. Mas eu tenho que Mas me a policiar. fruta é super importante, assim, pelo menos 2 ao dia, né? É a recomendação, assim, da Organização Mundial da Saúde até a gente comer pelo menos 2 ao dia, né? Para ter as fontes de vitaminas e minerais. Então, agora, nessa época, eu sempre reforço muito a questão das vitaminas, da fruta cítrica, né? Que tem mais vitamina C. O mamão, por exemplo, é uma fruta que tem vitamina C, só que ela não é cítrica. Então, também, assim, mamão, então a gente pode estar pegando, de repente, um mamãozinho papaya, tira a sementinha, coloca ali um pouquinho de iogurte, né, sem sabor, e um pouquinho de aveia em cima, ou uma granola, assim, sem açúcar, fica um lanche perfeito para meio da tarde. Por isso, eu coloco granola. Ótimo. Então, Essa questão, a gente já deixou bem claro, né? Que a forma como a gente se alimenta, o que e como interfere diretamente na imagem exterior, no que a gente revela na pele, cabelo, humor, relacionamentos, tudo. Então interfere em tudo. E eu vou falar uma coisa que muita gente escuta de forma... tem muita resistência, tá? O que eu vou dizer. Hoje em dia, Sônia, eu sinto que existe muita glamorização, às vezes, a obesidade. As pessoas falam, tem que se amar como é. Sim. Tem que aceitar. E isso a gente tem que ter muito cuidado. Porque ninguém tá falando para ser magérrimo, para ser esquálido, de forma alguma. Eu tô falando para ser saudável. Eu penso que uma vez que você escuta isso o tempo inteiro, e se você estiver com sobrepeso de uma forma que isso afete a sua saúde, não dá para você exatamente e falar assim, se aceita, se ama, é isso aí, vamos lá, entendeu? Exatamente. A pessoa deve, sei lá, tá quase com um infarto, e aí eu vou falar isso para ela? Não é, acho que não é por aí. Então, não é. Em primeiro lugar é saúde. É claro que tem gente que tem genética para ter um peso maior, mas é uma pessoa saudável. Tudo bem, a gente tem formas de se sentir linda de qualquer maneira. Não tem essa relação, eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar magra. Não é isso. Pelo contrário. Exato. Não. Saúde, gente, saúde é básico. Sem saúde você não vive. A vida está atrelada à saúde. Tá? Exatamente. Então, muito pé atrás. Então é bem complicado mesmo, assim, tu ouvir as pessoas falando e tá se expandindo muito isso, assim, tu vê na TV, tu vê nas revistas as pessoas obesas, né, assim, como se aquilo fosse lindo, maravilhoso.
tudo bem, eu sei assim que tem pessoas que se gostam assim, ok, mas a saúde está prejudicada. Não adianta, eu trabalho, especificamente eu trabalho com pessoas obesas, né? Obesas obeso mórbido, né? Quer dizer, tem muito excesso de peso. E a mudança que a gente vê nesses pacientes, quando eles emagrecem, que eles recuperam o peso deles, assim, a questão da autoestima deles melhora muito, eles se sentem felizes, eles mudam até a fisionomia, assim, de tão contentes que eles ficam. E eles relatam isso, assim, que eles não querem, muitos até têm problema emocional porque tem medo de voltar a engordar. Então, gordura, obesidade não é saudável, né? Não é saudável. Tu E vai nem a magreza desenvolver, extrema é também. nem a, é, Nem o exatamente, extremo é né? saudável. É isso que é importante as pessoas entenderem. É, a Não estou gente falando de você precisa ser um uma pessoa equilíbrio. esquálida. Isso também não é bom, não. Isso é terrível. O corpo precisa É, de energia, precisa de nutriente, né? exatamente, Ninguém precisa tem mudar que ficar o hábito mostrando osso. alimentar. Isso é horrível. Isso envelhece. Eu Exatamente. acho que a pessoa magra demais, Bah, ela com parece mais certeza. velha, né? Agora, Exatamente. É. é, Então, assim, tudo é um equilíbrio, né? Então, assim, bem como tu disse, nem magreza demais. Não. E a obesidade, assim como a magreza extrema, vai trazer consequências, né? Então, a obesidade, a gente sabe, assim, hoje é muito claro que a obesidade vai te trazer doença de fígado, vai trazer. Ui, alô? Tá cortando um pouquinho. Alô? Sônia, cortou? Tá cortando para Tá você, minha cortando. gente? É, tá cortando. Eu não ouvi direito, Roberta, que tu Não, comentou não, agora. pode continuar, pode continuar. Ah, então tá. Então, assim, com certeza vai ter consequências para a saúde da pessoa, né? O excesso de peso ou a magreza extrema. Isso é fato, né? Sim. Então, o equilíbrio, né? Ter uma alimentação variada, hortaliças, né? Tentar usar hortaliça, pelo menos duas ao dia, né? Você pode fazer um prato, por exemplo, no almoço, com arroz, feijão, um verdinho e um amarelo, por exemplo. E aí, Uhum. claro, se tu come carne, daí tu coloca uma porção de carne, peixe ou um ovo. Quem é vegetariano que não come, né? Então, usar as proteínas vegetais mesmo, mas fazer sempre um prato colorido, né? Ter essa disciplina nos horários, né? Então, determinar os horários que tu vai te alimentar, ter planejamento também, eu acho fundamental. Muitas pessoas saem de casa e esquecem de levar os seus lanches. Aí o que que acontece? Come Ah, qualquer não coisa. tinha o que comer, eu fui parar na lancheria e comprei lá um pastel, eu comprei um Uhum. refrigerante, né? Então, assim, te planeja, se tu vai sair, vai ficar horas fora de casa, leva o teu lanche na bolsa, né? Sempre tem um jeitinho Sim. de você carregar um lanchinho, É, né? Por eu menor sempre que fazia seja. isso, levava meu lanche. Mesmo porque eu não sabia nem se eu ia conseguir Exatamente. parar para comer. Mas duas coisas que estão me ajudando muito. Duas coisas. No domingo, eu faço todo o menu da semana. Eu já defino o que Isso vai é ter no ótimo. almoço de segunda a sexta. Porque acordar, tem dia que eu acordo sem a menor inspiração. Aí vai dar 11 horas da manhã, não sei o que eu vou fazer, aí você faz qualquer meleca. Então, no domingo, eu estabeleço. Aí já tem feijão congelado, já deixo o feijão congelado. O arroz você faz na hora, no minuto. Comprei uns Sim, negocinhos para picar a cebola rápido, sem ter que encostar, porque eu odeio mão suja. sim. Uhum. E assim, aí eu estabeleço o que, que vai ter de proteína. E a salada é todo dia. Eu tento colocar Sim, alface, ótimo. repolho, cenoura e tomate nessa salada. É, tempero com bastante limão, né? Que tem já. Uhum. Isso, ótimo. Tem bastante vitamina É, C já no limão também. e aí eu coloco o arroz, o feijão, uma proteína e uma verdura ou um legume.
E eu, gente, fazer assado é muito rápido. Eu faço assim, brócolis, batata doce, abóbora, eu pico, ponho numa forma, azeite, um salzinho e xoxa no forno. Gente, Exatamente. maravilhoso! É Parece um prático, chips. E é é prático. facílimo. É Facílimo. facílimo e muda o sabor, né? Muda a Sim, a textura do textura fica alimento, né? Então, crocante. Tem que ser fácil, senão você vai fazer. Se for trabalhoso, você deixa para depois e não faz. Então, estabelecer exatamente, tem que ter esse praticidade. menu, né? Já de segunda a sexta, me facilita demais a rotina. E eu faço no domingo que eu tô com mais tranquilidade. Tô com meu marido em casa para me dar um help com a Maia e me dar mais tempo para imaginar. E eu tenho umas amigas que estão fazendo o mesmo, a gente troca. E aí uma inspira a outra. Sabe? Ai, que beleza. Eu já mostrei Ótimo, coisa que elas fizeram. Quando a receita do panelinha, a gente já manda o link da receita. ótimo, que legal. E Muito aí eu já legal deixo os mesmo. ingredientes já tudo na mão. Porque às vezes você decide fazer uma coisa em cima da hora e aí você não tem os ingredientes. Aí você já joga. Exatamente. É pra sair, pra É o colocar quando sair. planejamento. É bem isso, assim, é tu te planejar para a É, semana, né? O que tu vai fazer, o que tu precisa comprar, até para não isso. ficar toda hora correndo no supermercado nessa época que a gente Planejamento está, tá me né? ajudando demais. E outra coisa, fazer um esforço para manter uma atitude positiva. Porque eu tenho uma amiga que fala, ai, a minha cabeça é que me engorda. E realmente a cabeça engorda. A forma como você pensa. Engorda. É, Você tem que estar exatamente. bem, você tem que estar light aqui, ó. Sabe? É, Porque às vezes você comer exatamente. um brócolis, ele vai te engordar porque você tá pensando pesado, Negativo. É, negativo. exatamente. É. E, Roberta, uma coisa que é importante também da gente falar é não esquecer da hidratação, né? A Hum. água, Ah, importantíssimo. Porque agora, o que que acontece? As pessoas estão usando máscara e aí estão esquecendo de tomar água. é verdade. Né? Então, assim, é bem importante tomar água, né? Então, água, os chazinhos, isso, além de melhorar o aspecto da pele, do cabelo, vai melhorar muito o nosso sistema digestivo, né? O intestino, principalmente. Uhum. Porque quando a gente tem um intestino muito preso, né? Um intestino constipado, a gente acaba absorvendo as toxinas, né? Que estão ali paradas e vai refletir na pele, né? Sim. Então, assim, a hidratação é fundamental. Então, bastante água, pode fazer água saborizada com vários tipos de fruta, até pedacinhos de cenoura, de pepino dentro da água, vai dar sabor diferente. Colocar canela, né, que já é um termogênico que aumenta o nosso metabolismo, aumenta um pouquinho o Bom gasto saber. de. Canela na Aumenta um água? canela, você põe um raminho de canela, aquela canela em rama, sabe? Os pedacinhos, coloca um pedacinho de canela na tua água. Ela Ó, aumenta o teu metabolismo. Era aí que a uhum. minha luz aqui aumentou demais. Ela aumenta o teu metabolismo, né? O anis estrelado também tu pode colocar uns 2, 3 anis estrelados assim num litro de água. Isso ajuda também até a diminuir flatulência, assim, gases, né? Que Uhum. muitas vezes a gente vai formando, né? Dependendo do que tu come. O anis estrelado é super bom também, além de dar um sabor para a água. Bom saber. Folhinha de hortelã. O que eu faço para monitorar a quantidade da água que eu tô tomando? Eu encho 2 jarras todos os dias. 2 jarras grandes. E a minha meta até o fim do dia é ter tomado as 2. E aí, Ótimo, parabéns. É é isso isso. aí. Porque estando em casa, eu tenho como fazer esse controle. Quando você tá na É, rua, tem que ser a garrafinha, né? tem que ser Mas a garrafinha. eu tô fazendo isso pra. Eu sou muito metódica. Tu é bem organizada, Eu isso é sou ótimo, metódica, muito não sei bom. se isso me ajuda ou se isso atrapalha. Então, É assim, de muito bom, manhã né? eu Assim, encho as 2 garrafas e coloco na geladeira. São 2 jarras bem grandes, assim, de suco. sim. Até o fim do Aham. dia, eu tenho que ter tomado as 2 para mais. Não posso ter tomado menos. Hoje eu já tomei É, as minhas isso aí. 2. E Eu sempre dou a dica assim, se tu tá na rua, né, ou agora em casa mesmo, para quem não é organizada como você, eu sempre recomendo pegar uma garrafinha de 500 ml e colocar a meta de tomar aquela garrafinha de água durante a manhã, né? Então, aham, durante a manhã tu tem uma meta de tomar uma garrafinha. Durante a tarde, mais uma garrafinha.
Já soma 1 litro aí. E aí, do final da tarde até a hora de dormir, se tu conseguir tomar mais uma garrafinha, é 1,5 litro que tu toma. É o mínimo, assim, que tu tá, né? O ideal é que a gente tome de 1,5 litro a 2 por dia, né? Então, pelo menos 1,5 litro. Se tu colocar essas metas de 500 em 500, né? Tu consegue Você daí está falando, seguir tem que ser bastante. proporcional ao peso. Uma pessoa com menos Sim, peso toma tem. menos água, é isso? Assim, o que que acontece? Tem uma fórmula que a gente usa, né, para fazer esse cálculo. O geral é em torno de 1,5 litro a 2. Por Uhum. exemplo, tem as pessoas obesas já precisam uma quantidade bem maior, porque o Uhum. tamanho do corpo é bem maior, né? Então a gente daí sim usa mais esse cálculo, né, para saber Sim. quantos ml ou quantos litros de água a pessoa precisa. Claro que tem que sempre avaliar, né, o peso, mas no geral, de uma No geral, forma é em dois. geral, 1,5 litro a 2 Eu está me policio perfeito. para tomar dois, no mínimo. Eu fui, É, eu consultei com uma nutricionista aqui em Santa Rosa, a Fran, e ela me passou ó, 2 litros para mais para você. Então eu fico me policiando, até porque eu tenho um intestino sim, constipado e eu fico de olho sempre nisso. E, ótimo. claro, faz bem para tudo, né? Mas é que eu nunca fui de tomar água. Por quê? Porque como trabalhar na rua, na externa, você nunca tem banheiro acessível. E é um saco você Ah, é estar verdade. pedindo para ir ao banheiro, né? Banheiro de posto de gasolina ninguém merece. Então, Não, é eu horrível. não tomava água para não ter que ir ao banheiro, olha só. Eu tomava pouquíssima. Agora que eu tô É, em casa, meu banheirinho aqui, então toda hora eu tô lá fazendo xixi, entendeu? Porque ai, aqui era difícil ficar na rua, quem trabalha na rua para ter acesso é é complicado. complicado, é verdade. Eu sei, assim, muitos relatos de pessoas falando sobre isso, né, É, da dificuldade de quando está na rua, né, de tomar muita água e daí não ter onde poder usar um banheiro. mas Isso estar em é casa me verdade deu esse mesmo. ponto positivo, porque eu tô sempre aqui, né, agora, mais ainda. E aí eu tenho a minha garrafinha na geladeira e o meu banheiro aqui do lado, tá tudo perfeito. Tá ótimo. Isso Tudo tem aí. um lado positivo. Tudo tem mesmo, né? A gente tem que aproveitar esse momento que está em casa para descobrir, né? É, Para se descobrir e descobrir as facilidades que a gente tem, né, em casa, em relação à rua, né? Porque quando a gente está trabalhando, aquilo é tão automático que a gente é. não se dá conta, né? Então, Hoje, em por casa, exemplo, eu descobri que minha filha não volta para a escola esse ano, não vai ter mais maternal. Porque quando as aulas bah, voltarem, os alunos e os professores vão ter que usar máscara. Ela tem dois sim, anos, ela não fica de máscara. E é pós-maternal, porque não complicado. é algo que tenha uma perda grande, ok. E aí eu fiquei chateada, porque ela é uma forma dela socializar, dela ter brincadeiras e atividades que ela nunca vai ter aqui. Mas eu pensei por um lado Exato. positivo. O inverno é muito rigoroso aqui no sul e ela, querendo ou não, estando em casa nesse frio extremo, Tá não mais vai adoecer. protegido. Fica mais protegida. E todo inverno Exatamente. elas passam uns perrengues com gripe, né? Resfriados e Sim. afins. Tudo tem um E lado na positivo. escolinha Na Oi? escolinha tem isso, né? As É. crianças acabam pegando objetos, colocando na boca, Não, uma ano pega do passado ela teve outro. um princípio de pneumonia. Ano retrasado ela quase teve uma bronquiolite. Todo inverno eu passo um perrengue com ela. Esse ano ela vai ficar quieta aqui dentro. Ótimo, né? Muito bom, assim. Claro que ela vai deixar de ter essa questão da É, socialização, né, com outras mas, crianças, mas está é, protegida. mas tá Então, protegida. assim, nessa época é super importante a gente cuidar da alimentação, né? Então, verduras, quanto mais hortaliça a gente colocar na alimentação, melhor. Frutas, né? Então, principalmente frutas ricas em vitamina C, né? Para ajudar a melhorar. É muito bom também a gente usar um própolis, né? Quem puder, assim, quem tem acesso a um própolis para ajudar, assim, no processo respiratório também, né? Eu acho super interessante. E essa questão, para quem está, né, em casa, cuidar a ingesta dos carboidratos refinados. Como o Roberto cortou um pouquinho, de novo. Cortar um pouquinho. Para quem está Entendeu? própolis, Própolis é bom para imunidade. para quê? Para obesidade? Não, Não, para ele é imunidade. importante para o sistema. Para imunidade. Para imunidade, sim, sim. Para Sim. imunidade, sim. Sistema Ótimo. respiratório.
todo. Então, assim, claro, ele é um líquido, se tu usar em gotas, ele é bem forte, então talvez criança tu não vai conseguir fazer ela tomar, né? Então, Sim. mas tem uns sprays para pôr o sprayzinho na garganta, né? Se tá com dor de garganta, mas é muito bom. Eu, particularmente, uso de manhã cedo sempre um shotzinho, eu faço com limão espremido, Uhum. 10 gotinhas de própolis e um pouquinho de kombucha. Que a kombucha, não sei se tu conhece, né? Conheço e As tomo. pessoas. Tomo todo dia. Eu acho excelente também, assim, porque a kombucha ela é um probiótico natural Uhum. que vai melhorar todo o nosso sistema gastrointestinal, né? Então, principalmente o intestino, vai melhorar a produção de bactérias boas, né? Que são bactérias importantes para uma microbiota saudável. Quando a gente Sim. está com essa microbiota saudável, a gente tem uma melhor absorção de todos os nutrientes, o intestino funciona melhor, né? Então, reflete isso em todo o nosso organismo, inclusive na imunidade, porque a gente vai estar absorvendo melhor nutriente, né? É, A o imunidade intestino eu já melhora ouvi que é também. o segundo cérebro, né? Que ele tá cheio de neurônio. Exatamente. Então, ele tem que estar funcionando bem, né? Então, assim, probiótico natural, então, kombucha eu acho maravilhoso, né? A gente encontra muito já no mercado ela pronta, né, para facilitar, mas tem muitas pessoas que fazem em casa também. Eu fazia, agora acabei que eu parei de fazer porque eu não estava dando conta de cuidar, né? Porque Uhum. exige um certo cuidado e eu não estava Sim. conseguindo. Mas para quem consegue, né, cuidar direitinho, tu pode fazer a kombucha em casa. Eu acho excelente, É porque assim, é um né? Tu pouco caro, precisa. ele tem um preço elevado, né? Se tu for comprar ela sempre, assim, É, porque daí, né, ela é gostosa, então tu não eu consegue tomo ela tomar uma só um vez. pouquinho. Tu toma uma O kombucha garrafinha eu de nunca uma fiz vez em só. casa. Eu já fiz em casa uma época o kefir. E também não Porque aguentei manter, porque também exige um cuidado. o kefir também, ele é um probiótico super bom, super saudável, mas, né, para quem faz em casa tem que ter esse cuidado, né? Então, exige um tempo, né? E muitas vezes a gente, né, não consegue, então encontra no mercado ele pronto. É, Mas é super importante. Diminuir também, assim, para quem está em casa, para não aumentar tanto o peso, né? Diminuir os refinados, né? Então, assim, substitui o pão branco, o biscoito branco, o arroz branco pelos integrais, né? Então, inclui a farinha integral, a aveia, né? Eu sou super fã da aveia. Pode usar para fazer um bolinho, tu acrescenta aveia na massa do bolo, tu uhum, pode fazer uma panqueca, tu pode estar colocando um pouco de aveia, né? A farinha de aveia, farelo de aveia, aveia em flocos finos. É, então, incluir essas fibras, né? Trocar os refinados pelos integrais, isso vai nos trazer muito mais saciedade, muito mais nutrientes, né? Então, assim, é uma opção boa agora para essa época que a gente está vivendo, tentar trocar esses refinados, que daí pelo menos tu vai ter um pouco mais de saciedade. Se tu comer uma bolachinha lá integral, por exemplo, tu uhum, vai ter mais saciedade do que comer ela branca, né? A sim. branca tu vai sentir fome logo em seguida de novo. A integral vai te dar um pouquinho mais de saciedade, né? É, mas pode continuar. Né? E daí a questão dos lanches é isso mesmo, assim, fruta, a cenoura crua, eu também sou fã dela, assim, Uhum, tirar a pelezinha, cortar em cubinhos e ficar sim, mastigando, né? Tem muitas pessoas que sentem falta daquele, né, no croque, mastigar. assim, da É, hora de mastigar. A cenoura eu acho ótimo. Tem os chips também, que eu acho super bom, assim, a gente ter em casa chips de coco, né, sem açúcar, né, natural, chips de alguns legumes, né, hoje tem muito chips tem de batata doce, tem uhum, chips já de legumes com uma mistura com folhas verdes, então fica o chipzinho verde, fica chipzinho com beterraba, com cenoura. Eu acho um lanche excelente, crocante e vai te dar um monte de saciedade e uhum. nutrientes, né? Então, assim, é uma opção também para lanche no meio da tarde. Tentar usar esses tipos de alimentos, assim, ou preparar, né? Preparar em casa, substituir a farinha branca por farinhas de baixo índice glicêmico. Então, por exemplo, a farinha
de amêndoa, a farinha de arroz, farinha de coco, né? A gente pode estar usando essas farinhas que vão diminuir um pouco o valor do alto índice glicêmico, né, do alimento, então a gente também diminui a ingestão de carboidrato, né, Sim. usando esse tipo de farinha, e aí prepara o bolinho de uma forma mais saudável. Se vai fazer um bolinho de chocolate, por exemplo, em vez de colocar Nescau, né, que já vem cheio de açúcar, É, usa cacau ou usa um chocolate 70%, né, para deixar esse bolo mais saudável, né? Tentar trocar um pouquinho os ingredientes do preparo das receitas, né? Quando você vai fazer, tentar usar ingredientes mais saudáveis. O alimento vai ficar gostoso igual, bonito igual, saboroso e nutritivo, né? Então, só a que gente... mesmo assim, também não adianta você fazer ele e comer tudo. Não adianta, né? Gente, Tem que equilíbrio, né? Nenhum excesso ter é o positivo. equilíbrio. Também não adianta, sei lá, já fiz Exatamente. umas farinhas maravilhosas, eu vou comer ele inteiro. Não. Não pode. É a mesma coisa que o alimento diet ou zero açúcar, né? As pessoas acham que é porque diet ou zero açúcar Eu vou que comer pode comer todos. muito. Não pode, porque para ele ser diet ou zero açúcar, geralmente ele tem algum outro ingrediente que foi aumentado ali, por exemplo, a Pra gordura, compensar. né? Uhum. Então acaba que tu compensa o açúcar que tu não está ingerindo por outros nutrientes, outros ingredientes ali que vão aumentar muito a caloria daquele alimento da mesma forma. Sim. Então não adianta é diet ou é light, né? Muitas pessoas não sabem também a diferença do diet e do light. Aí acham que comendo light, né, já tá ótimo. Aí comem muito, né? Aumenta muito, em vez de comer um, come dois, três, né, daquele alimento. E E aí acha que tá bonito na fita. o valor calórico vai subindo muito, né? E aí vai, no final de um período, tu vai estar aumentando de peso, com certeza. Exato. O nosso tempo tá acabando, Sônia. Ah, que pena. Eu adorei. Eu aprendi demais. Mas É para muita. resumir assim, o que eu acho é que a gente tem que ter muito controle emocional nesse momento. Não dá para Tem, desapegar da comida, nossa ansiedade, nossos medos, nossos receios. exatamente. A gente tem que pensar que a gente tem que preservar o que temos de mais relevante, mais importante, que é o nosso corpo, a nossa família. A gente tem que estar bem com a gente para estar bem com o outro, né? E às vezes Exatamente. parece que é algo inofensivo, né? Ah, vou comer mais agora porque eu estou precisando, eu vou me dar isso de presente. Não, acho que não é por aí. Tudo tem consequência e Não, agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. E tudo reflete aqui, com né? certeza. No externo, tudo tem consequência, a gente tem que ter isso bem claro. É, isso aí, a gente tem que pensar que tudo isso vai passar, daqui a pouco a gente vai voltar para a nossa rotina normal. E aí, como é que tu quer voltar, né? Tu quer voltar com saúde, com energia para poder voltar à tua rotina de trabalho, de estudos, né? É, Excesso de carboidrato, excesso de gordura, vai influenciar diretamente também no nosso sistema psíquico, né? Então, muitas pessoas acabam até desenvolvendo depressão, né? Por ter uma sim, alimentação muito rica em exato. gordura saturada, em carboidratos refinados. Então, assim, quanto mais a gente puder começar hoje a cuidar da alimentação, né, definir horários, ter horários para fazer as suas refeições, investir em hortaliças, os alimentos, assim, quanto menos ingrediente, mais saudáveis eles são. Uhum, Então, o ideal ainda é aquele que não tem rótulo, né? Então, são as frutas, as verduras, né? Os alimentos que são naturais, né? E se sim. for comprar alguma coisa embalado, quanto menos ingrediente, melhor, né? Uhum. Então, investir numa alimentação assim, com hortaliças, com frutas, né? Com alimentos tradicionais, o arroz e feijão, né? Às vezes as pessoas acham que arroz e feijão saiu, né? É comida de pobre, né? Dizem, né? Algumas pessoas, comida de pobre. Não é. É Mas comida acabando. nutritiva, é comida que todo brasileiro deveria comer. Ah, que pena. Mas a gente pode.
Eu adoro também. Eu adoro, eu acho super nutritivo e gostoso, um conforto, né? Mas a gente pode fazer outra live, né, Roberta? A gente pode conversar mais outro dia também. Que bom, que ótimo. Eu também. A gente sempre aprende.